Criado em maio de 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida entregou mais de 4 milhões de moradias em 10 anos. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Vanderlan, do PP de Goiás, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Senador, a Comissão de Ciência e Tecnologia realizou uma audiência pública a partir de um requerimento que o senhor apresentou para debater os desdobramentos previstos pelo governo para o programa Minha Casa, Minha Vida nos próximos 4 anos. A primeira questão é, o programa Minha Casa, Minha Vida vai continuar? Vai continuar. Tudo que dá certo, né? E o programa Minha Casa, Minha Vida, ele deu certo no nosso país, então a tendência não é somente continuar, mas ser ampliado, né? Como foi anunciado hoje pelo ministro Canuto, já um programa diferenciado para baixíssima renda. Então a tendência é de ampliarmos os recursos para o programa Minha Casa, Minha Vida. Só para explicar para o telespectador, no dia que a gente está gravando esse programa, houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e ele anunciou várias mudanças no programa, né? Em audiência pública na Câmara dos Deputados, ele apresentou diversas mudanças, né, no programa, e entre as mudanças está limitar o acesso para famílias que tenham até 7 salários mínimos de renda. Qual que é a opinião do senhor a respeito? Uma faixa que existia do programa deixa de existir, né? Eu acho que está havendo aí talvez uma maneira de expressar errado, né? Já que ele apresentou para baixíssima renda hoje, né? O programa para as pessoas que praticamente quase não existe, que não tem renda, né? Que teria ali simplesmente uma contribuição, ou seja, um aluguel simbólico bem pequeno, e essas pessoas serem donas das suas casas no decorrer de tempo, que está para ser definido, né? Ele anunciou isso hoje, mas ainda não colocou como é que vai ser formalizado o programa. E com relação o programa acima de 7 salários mínimos, eu creio que é uma ampliação que eles querem fazer devido ao que tinha para essas pessoas que tinham renda acima de 7 salários, estava um pouco limitado. Então, que agora, lógico, aumentando, com certeza, que já foi anunciado que vai aumentar também um pouquinho o juro, que hoje está em torno de 8 e pouquinho, passar para 9%, né, que eu acho muito alto, né? Os juros para o programa Minha Casa, Minha Vida, independente da faixa, certo? Talvez aí atingindo até os 7 salários de renda, em torno aí de R$7.000, deveria ser em torno de 5%, 6%, né? Que esse é o valor que é remunerado ao trabalhador quando deposita ali, né? Quase que é obrigado mesmo, o fundo de garantia, né? Não dá mais do que isso hoje, né? Entre 5%, no máximo 6% de remuneração. Em audiências públicas anteriores, tanto no Senado quanto na Câmara, o ministro do Desenvolvimento Regional, ele disse que os recursos para o Minha Casa Minha Vida estavam garantidos até o meio do ano, né? Que a partir de então dependeria do Orçamento Geral da União, dependeria do Congresso Nacional conseguir disponibilizar esses recursos. O que mudou de lá para cá, senador, para o senhor acreditar que está garantida a continuidade do programa? Assim, alguma coisa no financiamento? Olha, os recursos, aqueles que são oriundos do Fundo de Garantia, esses já estão garantidos porque tem esses recursos. Há alguns recursos que era do Tesouro, isso está sendo garantido através, e vai ser aprovado, porque hoje não está tendo outra saída, né, para o Brasil, aquela regra de ouro, né, que é o PL 4, dando aí um suporte, né, a emissão de título da dívida do Tesouro de quase 250 bilhões de reais. Com isso, vai ter recursos aí não somente para o programa, né, mas também para outras áreas. Como houve contingenciamento em todas as áreas, nós vamos resolver essas questões agora com esses recursos que acredito que semana que entra está sendo aprovado aqui no Senado Federal. Havia uma demanda dos prefeitos que pediram ao governo federal o destravamento das obras e contratos do programa Minha Vida, né? O senhor acompanhou essa demanda, a marcha dos prefeitos e tudo. Em que pé o senhor imagina que está agora? Olha, eu fui prefeito, né, e construí muitas casas aí através do programa Minha Casa, Minha Vida. E a morosidade que se tem, né, a burocracia em torno de um projeto tão complexo como esse, havia uma reivindicação dos prefeitos que fossem feitos diretos, sem ter a participação aí da Caixa Econômica. Eu não vejo dessa maneira porque a Caixa Econômica tem um corpo muito técnico, né?
talvez no intuito aí de querer apressar, pode ser que dificulte ainda mais, né? Então, tem que se ter esses, né, tudo que envolve recursos públicos, tem que ter a segurança, né? Mas nós temos como apressar um pouco mais, tirar um pouco das burocracias, muito documento que tem que ser apresentado, tanto aqueles que vão pleitear o financiamento, né, subsidiado, tanto documento que nós precisamos tirar uma parte desses documentos para que simplifique, ou seja, a pessoa que tiver condições, já ficou provado que ela tem condições, ela pode ter acesso ao financiamento, que seja liberado e feito o mais rápido possível. Com isso, nós vamos ter o quê? Uma geração de emprego, já que na construção civil, né, gera-se milhares e milhares de empregos, né, e vamos ter renda, né, através de quê? Ou geração de impostos e esses recursos que ficam nos municípios. É muito espalhado, já que esse programa, ele beneficiou todos os municípios, não foi só os municípios grandes e os médios, né? Principalmente os municípios pequenos. É comum hoje a gente andar pelo país, por menor que seja a cidade, você vê ali o programa Minha Casa Minha Vida na cidade, né? Então, com isso, gera riqueza no município, gera renda, e isso é muito bom. Eu vejo como esses recursos que foram liberados agora, no estado de Goiás, por exemplo, foi liberado 240 milhões para as medições que foram feitas em construções até abril. E já foi noticiado já pelo próprio Ministério que vamos ter para novas construções esse ano quase 4 bilhões de reais somente para o Estado. Esses recursos são do FGTS, do Orçamento Geral da União? Tem diversas fontes, né? Dependendo da faixa etária, né, que atende. Senador, em relação à audiência que foi realizada na Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente estava falando sobre inovações que o Minha Casa Minha Vida vai trazer nos novos empreendimentos, né? Esse é um dos motivos da audiência ser realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Quais são as inovações que o governo está prometendo para o programa nos próximos empreendimentos? Olha, é interessante que todas as áreas, né, independente se é educação, se é infraestrutura, não é só na ciência e tecnologia no Ministério, mas todas as áreas têm que ter tecnologia, tem que ter inovação, né? Eu até citei no dia da audiência ao secretário nacional, o senhor Celso Matsuda, que quando o prefeito da cidade, senador Candedo, nós fizemos um projeto pioneiro na construção de casa, onde, em parceria com a Universidade Federal, desenvolveu-se um modelo de fabricação de casas em parceria com o governo federal. Na época, isso foi em 2006 para 2007, o próprio presidente na época, que era o presidente Lula, mandou a sua secretária pessoal acompanhar esse projeto. E foi um projeto inovador que ele foi aprovado, né, pela Caixa, foi aprovado esse método construtivo, e ali nós fizemos o primeiro condomínio fechado para baixa renda, no modo construtivo rápido, um sistema de telhado diferenciado, térmico, e isso se espalhou pelo Brasil. Era, né, parceria com a universidade? Com a universidade, porque como era um projeto inovador, esse método construtivo não estava aprovado pelo governo federal ou pela Caixa Econômica Federal. Então, nós fizemos a parceria, houve a participação do governo federal, o interesse do governo federal, e ali nós aprovamos. Depois que foi testado, que foi aprovado, nós fizemos a primeira construção no Brasil com esse método construtivo, onde construímos 284 casas, né? E esse projeto tinha um conforto térmico maior. Um conforto térmico, era uma construção mais barata, rápida, e era feito com telhas isotérmicas, sem emendas, elas não tinham emendas, né? Então, era rápida a construção, higiênico, térmico e com a durabilidade aí por mais de 50 anos, né, do telhado. Então, foi um método inovador que depois foi construído em Pernambuco, várias casas foram construídas, na própria usina que foi construída ali em Rondônia, se eu não me engano é Giral, não lembro a usina lá o nome, foram construídas ali quase 5 mil casas para os trabalhadores nesse método. Por quê? Porque era térmico, rápido, em conta e gerava também emprego e renda e receita. Então, por isso que nós pedimos que fosse feita uma audiência pública, né, apresentamos o requerimento, e que fosse apresentado o que o Ministério, o que a Secretaria Nacional de Habitação tem de inovador, qual que é o pensamento e os projetos que tem
pelos próximos 4 anos. Né? E o senhor ficou satisfeito com o que o governo apresentou? Ficamos satisfeitos. O secretário nacional ele é muito bem preparado, o seu Celso Matsuda. Né? Ele é uma pessoa muito séria, preparadíssima, e que apresentou dados reais, não, como diz no jargão popular, chutando números para a plateia, né? Para dizer, olha, o número é muito grande. Não, então ele fez ali um demonstrativo até 2022, quando vai o período de mandato do governo Bolsonaro, os investimentos que vai ter no programa Minha Casa Minha Vida. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Vanderlan, do PP de Goiás, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Se você quiser rever essa entrevista, assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.